Este é o canal Sombras da Vida e hoje mergulhamos no caso da guilhotina seca, o inferno verde da Guiana Francesa. Imagine entrar em uma prisão em onde ninguém precisava te matar, porque o próprio lugar fazia isso lentamente. Homens chegavam com nome, e em poucos meses, viravam números. E muitos nunca mais saíam vivos. Eles a chamaram de La Guillotine Sèche, a guilhotina seca. Mas o que acontecia lá dentro era muito pior do que qualquer execução. Localizada a milhares de quilômetros das avenidas parisienses, na costa sufocante da América do Sul, a Guiana Francesa abrigou o complexo prisional mais brutal que o mundo já conheceu. E no epicentro desse arquipélago da agonia, isolada por correntes traiçoeiras e infestada de tubarões, estava a infame Ilha do Diabo. Este não era um lugar construído para reabilitação. Não havia ilusão de que um homem pudesse pagar sua dívida com a sociedade e retornar limpo. Urbagni, como era chamado o sistema de colônias penais, foi meticulosamente desenhado para ser um moedor de carne humano. Seu único propósito era a obliteração total da identidade. Era a morte em vida, onde o carrasco não precisava levantar um machado, ele apenas deixava que o sol tropical, a malária, a fome e o isolamento fizessem o trabalho sujo. Quando os portões do Urbagni se fechavam atrás de um homem, ele deixava de existir para o mundo. Ele se tornava um fantasma caminhando em direção ao próprio túmulo. Ato 1. A chegada ao Inferno Verde. Não eram celas, eram jaulas gigantescas de ferro, projetadas para abrigar dezenas de homens amontoados como gado a caminho do abate. Assim que os últimos homens entravam, grossas grades de metal batiam com um estrondo que ecoava pelos cascos de aço, selando-os na escuridão. O navio balançava, as correntes retiniam, e a costa da França desaparecia para sempre. A travessia do Atlântico durava semanas intermináveis. Conforme o Lamartinière descia rumo ao Equador, o frio europeu era substituído por um calor opressivo e úmido. O interior das jaulas se transformava em uma fornalha fétida. O ar tornava-se respirável, saturado com o cheiro pútrido de suor, urina, fezes, vômito e medo cru. Um prisioneiro desmaiava. Ninguém ajudava. Porque ajudar significava perder seu próprio lugar. As doenças varriam o porão escuro e disenteria, escorbuto, febres inexplicáveis. Homens tossiam sangue na escuridão. Se um motim ameaçasse explodir entre as grades, a tripulação não precisava descer com cacetetes. A engenharia do navio permitia que válvulas de vapor fossem abertas diretamente nos porões. Água fervente em estado gasoso era jorrada sobre a carne nua dos prisioneiros, escaldando-os até que os gritos de revolta se transformassem em gemidos agoniados de submissão. Após semanas de privação e terror no abismo escuro do oceano, os motores do navio finalmente desaceleravam. As escotilhas eram abertas, e a luz ofuscante do sol tropical invadia o porão pela primeira vez. Os homens, pálidos, emaciados e cegos pela claridade repentina, eram arrastados para o convés. O choque sensorial era devastador. Eles haviam chegado à foz do rio Maroni. Não havia o alívio de nenhuma brisa. O ar da Guiana Francesa era pesado, imóvel, quase sólido. Era uma umidade que colava na pele, carregando o cheiro denso e doce de matéria vegetal em decomposição e lama fluvial. O inferno verde se estendia infinitamente diante de seus olhos vazios. O desembarque ocorria no Camp de la Transportation, em Saint-Laurent-du-Maroni, o centro administrativo e o portão de entrada do inferno. Assim que os pés calejados tocavam o solo sul-americano, o Estado francês realizava seu truque final de mágica macabra, o apagamento do indivíduo. A burocracia do sofrimento era implacável e metódica. Os homens eram despidos de todas as suas roupas civis, os últimos farrapos que os ligavam às suas vidas passadas, às suas famílias, aos seus crimes. Eles ficavam nus, expostos, vulneráveis sob o olhar frio de guardas armados que suavam sob o sol equatorial. Inspeções corporais degradantes eram realizadas. Em seguida, os cabelos eram raspados até o couro cabeludo, removendo qualquer traço de individualidade física.
A eles era entregue o enxoval da perdição, um uniforme de algodão grosseiro com listras vermelhas e brancas, projetado para gritar criminoso a quilômetros de distância no contraste da selva verde, um chapéu de palha frágil, e um par de tamancos de madeira pesados, os sabotes, que em poucos dias de marcha forçada arrancariam a pele dos pés, deixando a carne viva exposta às infecções do solo tropical. Mas a maior ferida não era física, era jurídica. O diretor do acampamento ficava diante da massa de cabeças raspadas e declarava a sentença final, um conceito conhecido como morte civile, a morte civil. A partir daquele exato momento, aos olhos do Estado, da lei e de Deus, aqueles homens haviam deixado de existir. Suas propriedades na França foram confiscadas. Seus casamentos foram legalmente dissolvidos, suas esposas eram agora viúvas oficiais do Estado e podiam se casar novamente. Suas assinaturas não tinham valor legal. Seus testamentos não existiam. E, acima de tudo, o nome que suas mães lhes deram era extirpado de suas almas. Você não é mais Jean, o guarda gritaria, entregando uma pequena etiqueta de metal. Você não é mais Pierre, nem Jacques. Você não é um marido, não é um pai, não é um cidadão. Você é o número 45.012. Um pedaço de metal com algarismos cravados a frio. Isso era tudo o que restava. O homem que havia embarcado na França estava morto. O que caminhava agora sobre a lama fervente de Saint-Laurent-du-Maroni era um espectro numérico, um corpo vazio aguardando ser consumido pelas engrenagens do Bagne. A desumanização estava completa. A guilhotina seca acabará de fazer o seu primeiro corte profundo, não na garganta, mas na identidade. O palco estava montado para a tortura diária. E isso era só o começo. Ato 2. A mecânica da crueldade. Uma vez numerados e reduzidos a pó burocrático, os espectros eram distribuídos pelos diversos acampamentos de trabalho espalhados pela selva continental ou pelas ilhas. A administração do sistema penitenciário chamava isso de colonização. A promessa oficial, vendida ao público francês, era de que o trabalho duro nas florestas sul-americanas forjaria o caráter, pagaria a dívida com a nação e desenvolveria a infraestrutura da Guiana Francesa. A realidade, contudo, era um moinho de atrocidades banhado em suor, lama e sangue. A peça central desse teatro do absurdo era a infame Route Zero, a Estrada Zero. O nome oficial nos registros era outro, mas os prisioneiros a batizaram com a precisão sombria de quem conhece a futilidade da própria dor. Tratava-se de um projeto rodoviário insano, teoricamente destinado a rasgar a selva impenetrável e conectar os confins do território. Homens emaciados, vestidos com farrapos encardidos, eram forçados a derrubar árvores centenárias com ferramentas rudimentares sob um sol equatorial que fritava a epiderme e derretia a espinha. Quando a chuva tropical desabava com violência brutal, a terra se transformava em um pântano sugador, onde a argila densa engolia botas, picaretas, e não raramente, homens doentes demais para se erguerem por conta própria. A Estrada Zero não levava de nenhum lugar a lugar algum. Ela era constantemente devorada pela vegetação voraz meses após ser desmatada. O verdadeiro propósito da obra não era logístico, era a exaustão punitiva. Aquela estrada era pavimentada não com pedras britadas, mas com as espinhas dorsais de centenas de homens cujos corpos colapsavam sob as chicotadas impiedosas dos surveilantes, os sádicos guardas da colônia. Para garantir que o colapso físico fosse uma questão matemática de tempo, a administração do Bagne usava a nutrição como uma arma de destruição em massa. A dieta diária era uma abominação calculada ao grama para fornecer drasticamente menos calorias do que o corpo queimava quebrando pedras. A ração base era um pedaço de pão duro, frequentemente mofado ou infestado de gorgulhos, uma caneca de água turva dos rios, e um caldo ralo onde nadavam pedaços irreconhecíveis de cartilagem e carne em decomposição. O corpo humano, privado do combustível mínimo, entrava em autofagia. Músculos atrofiavam até desaparecerem, a gordura subcutânea era obliterada, e homens outrora fortes se transformavam em esqueletos ambulantes. A fome era uma presença física constante e dilacerante, uma dor excruciante que enlouquecia os detentos a ponto de caçarem ratos, cobras e grandes centopeias amazônicas para devorá-los crus nas sombras do acampamento. E então, para terminar o serviço,
havia os carrascos implacáveis do Inferno Verde e as doenças endêmicas. A administração prisional francesa não precisava gastar francos com projéteis para executar um prisioneiro problemático, bastava enviá-lo para os acampamentos florestais mais profundos, como o tenebroso acampamento de Charvin. O ar úmido fervilhava com nuvens impenetráveis de mosquitos. A malária não era uma mera possibilidade, era uma certeza estatística. O parasita invadia o sangue, provocando febres alucinantes que fritavam o cérebro e tremores violentos que sacudiam as maçãs de madeira apodrecida. Sem quinino suficiente, e o pouco que havia era frequentemente desviado e vendido no mercado negro pelos próprios guardas, a febre amarela, a disenteria mebiana e a lepra dizimavam as barracas. O escorbuto afrouxava os dentes nas gengivas púrpuras e abria chagas fétidas que nunca cicatrizavam na umidade do trópico. O sistema não falhava quando um homem morria afogado no próprio vômito sanguinolento, o sistema estava funcionando em sua perfeição máxima. A morte por causas naturais poupava a papelada, alimentava a selva e mantinha as mãos do Estado republicano macabras, porém formalmente limpas. Ato 3. A reclusão solitária e o colapso mental. Se a selva continental era o abatedouro do corpo humano, as ilhas que flutuavam no horizonte atlântico guardavam o matadouro definitivo da mente. A algumas dezenas de quilômetros da costa, circundado por águas escuras, repousava o arquipélago da salvação em um batismo de ironia cruel, sádica e proposital. O conjunto abrigava a Ilha do Diabo, isolada e famosa pelos presos políticos, a Ilha Real, que sediava o Comando Central Administrativo, e a temida Ilha de Saint-Joseph. Era para lá que os chamados incorrigíveis eram desterrados. Aqueles que ousavam tentar fugir, que trocavam socos com guardas corruptos, ou que simplesmente se recusavam a perecer calados na lama da Estrada Zero, conheciam o terror supremo da reclusão em a solitária extrema. O setor do silêncio total em Saint-Joseph era um triunfo perverso da arquitetura do sadismo institucional. Esqueça as clássicas masmorras subterrâneas de pedra fria e escuridão. O inferno aqui era conceitualmente moderno, aberto, ventilado e perfeitamente vigiado. As minúsculas celas de alvenaria não possuíam teto sólido. Em vez disso, o topo de cada buraco de pedra era selado por grossas grades de ferro forjado, cruzadas por uma passarela metálica elevada. Nessa estrutura aérea, os guardas patrulhavam em turnos ininterruptos, dia e noite. Para amplificar o terror psicológico, esses sentinelas eram obrigados a usar sapatilhas com solas de feltro. Eles se moviam como espectros invisíveis, caminhando em silêncio absoluto sobre as cabeças dos condenados. O prisioneiro, atirado lá embaixo naquele fosso úmido, era observado perpetuamente de cima para baixo, como um inseto dissecado em uma placa de laboratório. Não havia a menor sombra de privacidade para os atos mais básicos e humilhantes da existência humana. O olho do sistema estava sempre escancarado, sempre focado, sempre julgando, sempre esmagando a dignidade até reduzi-la a pó. A lei primordial e inquebrável da ilha de Saint-Joseph era o silêncio fúnebre. Qualquer emissão vocal não autorizada, um sussurro desesperado para a cela vizinha, um grito em meio aos horrores de um pesadelo malárico, uma prece sussurrada ou até mesmo uma tosse incontrolável de tuberculose, resultava em retaliação imediata e impiedosa. Rações de pão mofado eram cortadas pela metade e meses inteiros de agonia eram adicionados ao relógio do confinamento. Sem contato humano, sem trocar sequer uma palavra, sem ouvir o som de outra voz ou a vibração do próprio nome por anos a fio, a arquitetura da psique humana começava a se estilhaçar irremediavelmente. A privação sensorial se encarregava de corroer as bordas da sanidade. Durante a estação da seca, o sol da linha do Equador descia como um martelo de fogo pelas grades do teto ausente, transformando a cela retangular em um forno onde o detento delirava febrilmente. Durante o inverno amazônico, as tempestades desabavam verticalmente, encharcando os corpos esqueléticos por semanas inteiras. Os homens eram obrigados a tentar dormir de cócoras, encolhidos nas partes mais rasas das poças que se formavam. No chão de concreto encardido, tremendo até que os dentes batessem como castanholas. A psicologia do vazio absoluto operava como um ácido derramado lentamente sobre o cérebro. Quando os únicos sons absorvidos pelos tímpanos durante 2, 3 ou 5 anos eram o das ondas arrebentando nas rochas externas e o chiado hipnótico do vento nas grades, o cérebro humano, desesperado por estímulo e conexão,
passava a projetar seus próprios monstros. As alucinações visuais e auditivas mais perturbadoras deixavam de ser episódicas para se tornarem a única e inseparável companhia. Nas entranhas de Saint Joseph, homens esqueléticos travavam diálogos apaixonados e violentos com pedras molhadas. Outros arranhavam o próprio rosto até expor o osso em um esforço desesperado de sentir alguma dor real, para provar a si mesmos que ainda existiam. A vasta maioria simplesmente implodia, afundando nas águas turvas da catatonia permanente. Quando os ferrolhos das celas de Saint Joseph finalmente estavam abertos, despejando a luz pálida sobre o sobrevivente após anos de trevas mentais, a criatura que emergia para o pátio já não pertencia à espécie humana civilizada. A espinha dorsal permanecia tragicamente curvada para a frente, como se o peso do silêncio os tivesse esmagado fisicamente. A pele pendia flácida e manchada de amarelo pelo fígado destruído. Mas a verdadeira cicatriz da reclusion estava estampada nas órbitas faciais. Era o aterrador olhar das 1000 jardas do Bagni, pupilas dilatadas, vítreas, completamente congeladas, perscrutando um ponto invisível no horizonte sombrio da loucura definitiva. O cérebro havia sido lobotomizado pelo abandono, a alma, amputada sem anestesia. O que restava era tão somente um autômato biológico que continuaria quebrando pedras na lama do continente até que o músculo cardíaco decidisse, enfim, ceder ao descanso eterno. Ato 4. A tentação do oceano, a fuga impossível. Para o homem enterrado vivo nas masmorras das Ilhas da Salvação, o horizonte não era uma promessa de liberdade, mas uma moldura de tortura. O mar, com seu azul profundo e enganador, cercava cada centímetro daquelas rochas vulcânicas, atuando como um muro líquido e impenetrável. Fugir da Ilha do Diabo não era apenas audácia, era um desafio direto às leis da natureza. No entanto, o desespero é um combustível potente, e para muitos, a morte no oceano era preferível à vida sob o chicote. O primeiro e mais aterrador obstáculo era a lenda viva que patrulhava aquelas águas, o tubarão-tigre. Relatos históricos e o folclore sombrio dos detentos sugerem que as autoridades prisionais cultivavam uma simbiose macabra com esses predadores. O sino da prisão, que anunciava a morte de um prisioneiro e o descarte do corpo no mar, funcionava como chamado de refeição para os tubarões. Eles rodeavam as ilhas em cardumes, atraídos pelo sangue e pela carne dos mortos atirados às águas como lixo biológico. Essa guarda costeira biológica era o maior desincentivo psicológico para qualquer um que pensasse em se lançar às ondas sobre uma balsa improvisada. Ainda assim, a cavale, e o termo usado pelos detentos para a tentativa de fuga, era uma obsessão constante. Os prisioneiros passavam anos economizando cada centavo clandestino, contrabandeando ferramentas ou guardando pedaços de lona para construir embarcações precárias na calada da noite. A maioria dessas tentativas terminava em tragédia antes mesmo de se perder de vista a costa. O Atlântico naquela região é notório por suas correntes erráticas e ondas que podem esmagar um bote de madeira como casca de ovo contra os recifes de coral. Muitos fugitivos, após meses de planejamento, viam-se à deriva sob o sol escaldante, sem água potável, consumidos pela sede ou com os botes despedaçados por tempestades repentinas. A cultura popular imortalizou a fuga através da figura de Henri Charrière, o Papillon, cujas memórias descrevem uma saída heróica e cinematográfica usando sacos de cocos como flutuadores. Contudo, para os historiadores e para os poucos que sobreviveram para contar a verdade, a história de Papillon é vista com ceticismo e uma colagem de lendas de vários prisioneiros diferentes. A realidade da fuga era desprovida de qualquer romantismo. Aqueles que não morriam afogados ou devorados pelos tubarões eram frequentemente capturados por caçadores de recompensa na selva do Suriname ou da Venezuela e devolvidos ao Bagni. O castigo para a tentativa de fuga era a morte lenta em Saint Joseph ou, para os reincidentes, a execução sob a lâmina real da guilhotina, que era montada no pátio da Ilha Real para servir de exemplo, tingindo o solo de vermelho diante de uma plateia de homens cujo último resto de esperança era, naquele momento, decapitado junto com um companheiro. Ato 5. O cemitério dos vivos e o fim do sistema. A vida no Bagni não terminava com a liberdade, terminava com o som de um sino e uma queda silenciosa nas águas escuras. O sistema era tão eficiente na desumanização que nem mesmo no último suspiro o prisioneiro recebia a dignidade de um túmulo. O descarte no mar era o ritual final.
sem caixão, sem oração, sem nome. Apenas um número envolto em um lençol áspero, atirado aos predadores que esperavam pacientemente. Era a conclusão lógica da morte civil, um corpo que já não existia juridicamente sendo apagado biologicamente. A colônia penal operou por quase um século, de 1852 a 1953, devorando aproximadamente 80 mil vidas. O século XX, porém, trouxe uma mudança na consciência global. Jornalistas como Albert Londres começaram a se infiltrar e a relatar as condições medievais do Bagni para o público europeu. O mundo, chocado com o sadismo institucionalizado pela França, na terra da liberdade, igualdade e fraternidade, passou a pressionar pelo fechamento do complexo. A ironia era insuportável, e enquanto a França se orgulhava de ser o farol da civilização, ela mantinha um dos maiores campos de concentração da história moderna em seu quintal colonial. O declínio foi lento. O sistema foi oficialmente abolido em 1938, mas a Segunda Guerra Mundial e a logística complicada de repatriação fizeram com que os últimos detentos só abandonassem as ilhas em 1953. Quando os portões foram finalmente abertos para sempre, o que restou não foram homens, mas ruínas. Ruínas de edifícios de pedra sendo reclamados pela selva e ruínas humanas que, mesmo livres, jamais conseguiriam se reintegrar a um mundo que as havia esquecido por décadas. Muitos ex-detentos, conhecidos como liberais, foram forçados pela lei a permanecer na Guiana por um período igual à sua sentença original em uma sentença de morte disfarçada, pois não tinham meios de subsistência, família ou identidade. Eles vagavam pelas ruas de Cayenne como esqueletos de uma era de trevas, mendigando o pão que o Estado lhes negara durante toda a vida. O Bagni não terminava quando a cela era aberta, ele terminava apenas quando o último sobrevivente parava de respirar. Ato 6. As cinzas da memória. O fechamento oficial da colônia penal em 1953 não foi um ato de redenção, mas uma retirada burocrática silenciosa. Quando os últimos funcionários da administração colonial trancaram os portões e embarcaram de volta para a Europa, deixaram para trás um rastro de concreto apodrecido e almas estilhaçadas que a selva começou a devorar imediatamente. Mas as feridas de um século de sadismo não fecham com a mesma velocidade com que o mato cobre uma cela. Para os poucos que sobreviveram ao sistema, a liberdade era uma piada de mau gosto. Muitos dos prisioneiros estavam sob o regime da doublagem e uma regra perversa que exigia que, após cumprir sua pena de trabalhos forçados, o indivíduo permanecesse na Guiana Francesa como um homem livre por um período idêntico à sua sentença original. Se você fosse condenado a 8 anos, teria que passar mais 8 anos vagando pelo território. Aqueles condenados a mais de 8 anos eram banidos da França para sempre. Esses homens tornaram-se fantasmas urbanos em Cayenne. Sem dinheiro, sem documentos válidos na metrópole e carregando o estigma indelével do Bagni na pele e nos olhos, eles definhavam em barracos, morrendo de alcoolismo ou de doenças tropicais que nunca os abandonaram. A França havia criado um sistema tão eficiente em destruir o futuro que, mesmo quando a porta se abria, o homem que saía por ela já não tinha para onde ir. Ele era um cadáver burocrático que ainda insistia em respirar. Hoje, as ruínas da Ilha do Diabo e de Saint-Joseph permanecem lá, como dentes podres na boca do oceano. As paredes de pedra, onde prisioneiros desesperados arranharam suas últimas mensagens de socorro, estão cobertas de musgo e raízes que parecem sufocar a história. Turistas agora caminham pelos corredores onde o silêncio era uma lei mortal, tirando fotografias de celas onde homens perderam a razão. É uma transformação macabra, o local de um dos maiores sofrimentos humanos da história moderna tornou-se um destino exótico. No entanto, se você parar por um momento e ouvir o vento soprando através das grades enferrujadas de Saint-Joseph, ou o impacto rítmico das ondas contra as rochas, ainda é possível sentir o peso do que aconteceu ali. Não foi apenas uma prisão, foi um laboratório de desumanização. E muitos que saíram de lá já não eram mais humanos. Conclusão. A história da Ilha do Diabo nos confronta com uma verdade que preferimos ignorar, a linha que separa a justiça da barbárie é assustadoramente tênue. Sob o pretexto de proteger a sociedade e punir o crime, o Estado francês construiu uma máquina que não buscava a justiça, mas o apagamento total da essência humana.
Eles criaram um inferno na Terra não apenas para punir o corpo, mas para provar que a identidade de um homem é uma construção frágil, que pode ser moída pela fome, pelo isolamento e pelo sol até que não reste nada além de um número. A guilhotina seca parou de funcionar há décadas, mas seu legado de silêncio e horror permanece como um aviso. O Wagner nos ensina que, quando paramos de enxergar o indivíduo por trás do crime, quando transformamos seres humanos em estatísticas ou em elementos perigosos descartáveis, abrimos as portas para o diabo. E ele, como vimos, não precisa de chifres ou cauda, ele usa uniformes de guarda, escreve relatórios burocráticos e constrói prisões cercadas por mares infestados de tubarões. Nas ruínas da Guiana, o mar continua batendo contra as pedras, e o sino dos mortos ainda ecoa na memória daqueles que ousam olhar para o abismo. Pois a Ilha do Diabo não é apenas um lugar geográfico, é um estado da alma humana quando a compaixão é abandonada no cais. O colapso da moralidade na Ilha do Diabo é apenas um dos muitos registros onde o ser humano provou ser mais perigoso que qualquer fera da selva. Se você quer continuar explorando as profundezas da sobrevivência extrema e os abismos da psicologia humana sob pressão, inscreva-se no canal e ative as notificações. Comente abaixo, qual parte deste sistema você achou mais perturbadora, o isolamento absoluto de Saint Joseph ou o ritual dos tubarões? Sua interação ajuda a manter essas histórias vivas. Até o próximo mergulho na escuridão. O silêncio aguarda.